Governo do Estado anuncia o início da flexibilização do isolamento social para a próxima semana. Está começando o Movimenta, o podcast diário do jornalismo do Crefito 3. Esta é uma produção da Gerência de Comunicação do Conselho. Você ouve agora a edição número 40, de 28 de maio de 2020. A apresentação do podcast é minha, Mônica Farias, jornalista, e do Túlio Fonseca, gerente de comunicação do Conselho. Tudo bom, Túlio? Oi, Mônica, tudo bem? Tudo bem por aí? Tudo ótimo. Então vamos começar? Qual a notícia que é destaque hoje, Túlio? Mônica, o governo do estado anunciou que a quarentena começa a ser flexibilizada a partir da próxima semana. Mas isso vai ocorrer de forma escalonada para diferentes atividades e vai considerar o cenário de cada região do estado. No pronunciamento, realizado ontem, quarta-feira, dia 27 de maio, o governo do estado apresentou a próxima fase do chamado Plano São Paulo, que prevê o fim da quarentena após o dia 15 de junho, mas que já admite o início da flexibilização do isolamento social, com a retomada de algumas atividades econômicas, com base exclusivamente em critérios técnicos, já a partir da próxima segunda-feira, 1º de junho. Como critério para definir quais atividades poderão voltar a funcionar, o Plano São Paulo priorizou os setores com menor potencial de oferecer riscos de contágio, os que mais empregam e os que estão sob maior risco de falência. Todo o processo de retomada das atividades econômicas vai ser monitorado dia a dia e, segundo o governo do estado, caso os dados apontem para o aumento de riscos de colapso no sistema de saúde, São Paulo pode retomar as medidas restritivas. O Plano São Paulo dividiu o processo de reabertura das atividades econômicas em 5 fases. A primeira delas é a fase de alerta máximo, e as atividades autorizadas a reiniciar são a construção civil e a indústria não essencial. Em seguida, na segunda fase, considerada a fase de controle, serão retomadas as atividades imobiliárias, concessionárias, escritórios, shopping centers e comércio em geral. Essas atividades serão reabertas, porém com restrições. Na fase 3, considerada a fase de flexibilização, reabrem os salões de beleza, bares e restaurantes. Na quarta fase, denominada de fase de abertura parcial, voltam as academias. Na quinta e última fase, que foi denominada normal controlado, serão reabertos os espaços públicos, teatros, cinemas e voltam a ser realizados os eventos que reúnem muitas pessoas, como os eventos esportivos, por exemplo. Em quarentena desde o dia 24 de março, o estado de São Paulo vem de 2 expectativas frustradas de final de quarentena. Primeiro, no início de maio, depois 31 de maio. Agora, parece que definitivamente o fim da quarentena vai ser em 16 de junho. Embora poucas decisões durante essa pandemia tenham se mostrado realmente sólidas, é possível que estejamos a caminho de uma reabertura lenta, mas constante. As autoridades estão baseando suas decisões em critérios técnicos e em estatísticas. As prefeituras de todo o estado apresentaram dados que permitem que seja dado esse passo. Porém, a responsabilidade em cumprir medidas como evitar aglomerações, manter distanciamento em locais públicos e o uso de máscara estão nas mãos de cada um dos moradores do estado de São Paulo. Para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais que vão retomar suas atividades, a responsabilidade é dobrada. Além de garantir a sua própria segurança e da sua família, é obrigação desses profissionais garantir que, em suas clínicas, em seus consultórios, os pacientes estarão seguros e que todas as medidas para evitar os riscos de contágio estão sendo adotadas. E aqui a gente encerra mais uma edição do Movimenta. Eu sou Mônica Farias e agradeço a companhia do Túlio Fonseca na apresentação do podcast. É isso aí, Mônica. Muito obrigado, até amanhã. Eu também agradeço o Rodrigo Cavalheiro, editor de áudio do Crefito 3, que edita esse podcast. Agradeço a estagiária de design Eduine Azevedo e também o trabalho de relacionamento da Ana Carolina Soares. Voltamos com mais notícias amanhã.